No Saber Direito desta semana, Wagner Bertoli apresenta o curso de Direito Administrativo. O professor traz o conceito, os pressupostos e os princípios que regem o processo licitatório no setor público. Veja também temas como competências e responsabilidades dos agentes públicos, modalidades, fases, dispensa e inexigibilidade da licitação. A aula 3 está no ar. Olá pessoal, estamos no programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Wagner Bertoli, sou professor de Direito Constitucional, tenho mestrado, doutorando na área do direito e nós vamos continuar a nossa aula aqui, que paramos na aula 2 dos agentes públicos. Primeira aula, falamos de licitação. Começo, princípios. Princípio, e onde começou? Óbvio. Depois, nós tratamos dos agentes, quem trabalha com a licitação, quem vai fazer o dia a dia da licitação, a responsabilidade desses agentes, a competência desses agentes. Agora, na aula 3, nós vamos tratar das modalidades de licitação. As modalidades de licitação, na nova lei, a Lei 14.133, nós temos 5 modalidades: pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Ué, faltando 2. Não. Na Lei 866, nós temos, na 8.666, nós tínhamos o convite é tomar de preço que nós não temos mais. Não é? Então, nós temos essas 2 que foram tiradas, até pelo desuso, não é? Com o pregão aí, caiu em desuso e não tinha mais o porquê. O interessante que nós fizemos um levantamento no site de compras públicas, até o mês de dezembro, data aí que nós estamos gravando esses programas, dezembro de 2024, nós tínhamos tudo de licitação em torno de 1.400.000 licitações. Prestem atenção no detalhe. Na modalidade pregão, 401.000. Concorrência, 47.000. Concurso, 183. Leilão, 1.500. Diálogo competitivo, 2. A lei é de 21, 2. Dispensa mais inexigibilidade, 1.027. O que nós vemos isso daí na prática? Na prática, que as modalidades de licitação, o que nós temos aí com alto número é o pregão. Depois, as outras modalidades, pouco, muito pouco usada. Nós estamos falando de Brasil, gente. Nós estamos falando do Portal Nacional de Compras Públicas, não é? PNPC. Agora, dispensa e inexigibilidade, mais de 1 milhão. Mas veja bem, a dispensa e inexigibilidade não era, quando nós estávamos na 866, não era muito recomendado. Por quê? Não se fazia licitação. Não tinha todas as regras que tem para uma licitação. Mudou, gente. Com a Lei 14.133, nós veremos oportunamente que a inexigibilidade e a dispensa, elas exigem sim, não que não exigisse, exigia-se também um procedimento para fazer a dispensa da licitação, a inexigibilidade da licitação. Só que agora está muito bem regulamentado, não é? Isso faz com que a administração pública lance mão da dispensa e da inexigibilidade. Quando, antes, o pregão ganhava, era o maior número das modalidades de licitação, pregão. Hoje, não. Diálogo competitivo,
que é uma nova modalidade que nós iremos falar para vocês, só 2. Tanto que tem autores que entendem que desnecessário o diálogo competitivo, poderia ficar para a concorrência. Mas não, a lei criou o diálogo competitivo, como nós vamos falar. As modalidades de licitação vai ter uma competição, é o modo, o procedimento que você vai fazer a licitação, a competição. Qual é o modo que você vai fazer? Nós temos, se é pregão, é concorrência, é concurso, é leilão, o diálogo competitivo. Não levamos mais em conta o valor. Na 8666, nós falamos do valor para decidirmos, muitas vezes, a modalidade da licitação. Agora, é a característica do objeto. Qual é o objeto que nós vamos licitar? Antes, corria no valor. O valor enquadra aqui na concorrência. Não, o valor enquadra na tomada de preço. Não. Tanto que tomada de preço e convite não existe mais. Tomem cuidado, concurseiros. Tomada de preço e convite não há mais o que se falar. Por quê? Com o uso constante do pregão, não se falou mais em convite e tomada de preço. Foi caindo o uso deles, a utilização deles. A maioria fazia-se por pregão. Então, o legislador achou por bem tirar o convite e a tomada de preço. O que fez bem, principalmente o convite. Porque o próprio convite, olha o nome, o convite, muitas vezes era convidado determinadas pessoas com determinados interesses. Vocês estão me entendendo? Acabou o convite e a tomada de preço. Então, hoje, nós não temos mais convite e nem tomada de preço. Nós temos, acrescentou, o diálogo competitivo, que nós veremos, que também não vai ser fácil usar o diálogo competitivo, só por uma situação muito diferente de tudo. Tanto que, desde 2021 a lei, com 3 anos de lei, nós temos 2 casos. Tem 2 casos porque é pouco conhecido. Pode até ser naquelas situações que nós falamos lá, que o administrador tem medo de inovar. Eu penso em fazer uma coisa assim, mas será? O diálogo competitivo é mais ou menos para isso daí. É coisa que você não tem ainda o discernimento correto do objeto. Como que nós vamos fazer isso? Não é? É um tanto quanto mais delicado fazer. Daí o administrador, não vou assumir isso daí. Deixa passar, deixa o outro fazer, quando o outro chegar ele faz, quando o outro assumir ele faz, e vamos passar o batido, vamos fazer o que nós estamos acostumados aí, o arroz e feijão. Quem sabe, daqui a uns anos, nós tenhamos mais situações do diálogo competitivo. O artigo 18 da Lei de Licitação dispõe o seguinte: será escolhida a modalidade de licitação. O artigo 18, ele já fala que vai ser escolhida a modalidade que deve constar no edital. Qual modalidade? Pregão, concorrência, concurso, leilão ou diálogo competitivo. Por quê? A modalidade da licitação obrigatoriamente deve constar no edital. Porque tudo vai estar vinculado ao edital. Nós não falamos, o edital, a vinculação ao edital não é um dos princípios da licitação previsto no artigo 5º da 1433? Então, a modalidade lá deve constar. Mais ainda, o parágrafo 1º do artigo 18 dispõe: além das modalidades referidas no caput desse artigo, a administração poderá servir-se de procedimentos auxiliares
previstos no artigo 78, que é credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preço e registro cadastral. Hoje, nós vemos muito o credenciamento, que até passou a ser uma das hipóteses de inexigibilidade de licitação. O credenciamento, a todo momento, nós vemos aí o credenciamento para a contratação de médicos. Não é? A cidade X está precisando de contratar psiquiatra. Nesses tempos, muito psiquiatra. Então, o que ela faz? Ela credencia todos que tiverem interesse. O detalhe é que todos que demonstrarem interesse farão parte do credenciamento. A administração vai falar assim, olha, preciso de médico psiquiatra. E aí, todos os psiquiatras vão lá, vão levar documentação, isso, aquilo, e ela já vai dizer o seguinte, olha, eu vou pagar o valor da consulta X. Você tem interesse? Tenho. Então você vai até lá e faz o seu credenciamento. São os procedimentos auxiliares. Tomem cuidado. Procedimento auxiliar não é modalidade de licitação. Voltando, modalidade de licitação: pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo e depois os procedimentos auxiliares. Mais um detalhe: é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas referidas no caput desse artigo pela administração pública. Nós temos 5 modalidades, gente. Não pode ser criado mais. Ou seja, a administração pública não pode inventar, não pode criar. Ah, mas por lei pode. É óbvio. Nós vimos lá no início a competência da União para legislar de forma geral, normas gerais de licitação. Nada impede que o legislativo crie, através de lei, uma outra modalidade de licitação, mas a administração pública não pode. Mais um detalhe, o parágrafo 2º dispõe: não pode fazer salada de modalidade. Pega um pedaço do pregão, eu junto com essa daqui do diálogo competitivo, e daí tem uma coisa interessante aqui da concorrência. Ah, mas tem um ponto aqui do pregão também legal. Não pode fazer essa salada. Você optou por uma das modalidades, você vai seguir essa modalidade do começo ao fim. Mas, Warren, você veja bem que tem uma coisa interessante aqui. Do quê? Ah, na modalidade pregão, que não tem aqui quando eu vou fazer a concorrência. Querido, você vai optar. Concorrência? Pregão. Uma vez que você fez a opção dentro da lei, não é opção também assim, não. Eu acho mais bonitinho o pregão, vou pegar o pregão, eu acho concorrente. Não, você vai ter que olhar na lei, e se a lei definir o objeto que é concorrência, você vai fazer concorrência. Se definir que é pregão, você vai fazer pregão, não é? Mais uma vez, tomem cuidado. A administração pública não poderá criar modalidade. A lei, sim. Um exemplo. A Lei Complementar número 182 de 2021 instituiu o marco legal das startups e do empreendimento e do empreendedorismo inovador. E no artigo 13 dessa lei, criou uma modalidade de licitação. Aí, sim, a lei pode, a administração não. Que dispõe, parágrafo 2º, é vedada a criação de outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas referidas no caput deste artigo pela administração pública. Muitas vezes é feito a leitura desse parágrafo aqui naquela rapidez e fala assim: não pode ser mais criado nenhuma modalidade de licitação pela
administração pública. Final do parágrafo 2º, está escrito, pela administração pública, através de lei, pode. Não só pode, como temos caso concreto, ok? Preste bem atenção nisso daí. Agora, vamos partir para as modalidades de licitação. O artigo 29 dispõe o seguinte: a concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum. Primeiro ponto. A concorrência e o pregão seguem o mesmo rito. Se segue o mesmo rito, por que nós vamos utilizar denominações diferentes? É uma crítica que algum autor aí, que eu estava vendo um autor, que eu esqueço o nome dele agora, que ele estava falando, se segue o mesmo rito, as mesmas fases que nós vamos ver aqui, para quê? Se não for... Agora, concorrência é uma coisa mais complicada, diálogo competitivo, aí nós vamos ter uma situação diferenciada de fases. Não é o caso. Ou seja, obrigatoriamente, as duas modalidades aí, o pregão e a concorrência, tem a fase preparatória, voltando, vou sempre bater nisso daqui, porque é de suma importância. A fase preparatória. A fase preparatória é a alma da licitação. Essa fase preparatória, uma vez bem feita, não terá problema. Tem um site, salvo engano, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, uma auditoria que foi feita, que a maior parte dos problemas de licitação, eles estão no quê? Na fase preparatória. Quando você vai licitar alguma coisa específica que você, agente, você, administrador, está lá no ar-condicionado, tranquilo, com um cafezinho, com aguinha gelada, você tem que tomar cuidado. Você tem que chamar quem amassa barro, quem vai utilizar aquilo. Vem aqui, vamos ver. Nós vamos fazer uma penitenciária de segurança máxima, não é? Você fala, Wagner, você quer que faça uma audiência pública? Não chega tanto. Até pode, mas não chega tanto. Vamos chamar quem está lá. Não, mas você tem que chamar quem? O agente. O agente que está lá abrindo o portão de preso. Mesmo que seja hoje tudo eletrônico, isso daí, é ele que vai enxergar, olha, se nós fizéssemos o corredor assim, se nós fizéssemos uma entrada de ar assim, se na grade tivesse isso, se no portão tivesse isso, se o acesso fosse assim, é ele que enxerga isso, não quem está no ar-condicionado. Então, esses problemas surgem quando? No ato preparatório da licitação. É aquele momento que você vai levantar, fazer os estudos técnicos, tudo e mais um pouco você tem que tomar cuidado. Só sendo repetitivo, para não acontecer a dezembrada. Para não acontecer aquele momento que chegou dinheiro, corre, vamos fazer licitação, porque senão nós vamos perder o dinheiro, vamos ter que devolver o dinheiro. Não, gente. O ato preparatório, ele é um dos principais momentos da licitação. Você vai preparar. Você vai preparar tudo que possa acontecer. E vai tirar exemplos de outros lugares também, qual foi a falha que aconteceu em tal lugar. Eu não consigo entender, se alguém aí nas minhas redes sociais aí, por exemplo, no Instagram, @WagnerBertoli, no Instagram você pode falar lá para mim, mas eu não consigo entender como que o sujeito abre uma licitação em 6 meses dá problema. Em 6 meses dá problema de valor, salvo exceções, não é? Se você tem uma tempestade, chuva, coisas do tempo, tudo bem. Mas na normalidade, daí o agente
ele é responsabilizado, daí ele reclama. Por quê? Não foi feito a fase preparatória corretamente. Motivo pelo qual, fase preparatória, faça com calma, com detalhe e com quem entende do que você está licitando. Não é? Chama lá. Porque muitas vezes você vai chamar o funcionário que está lá no chão de fábrica, lá, está amassando barro, ele vai falar alguma coisa, junto com o engenheiro vai falar, olha, isso não é possível. Daí você vai contemplar o fato, porque muitas vezes o sujeito também ali do chão de fábrica, ele pensa uma coisa e a engenharia fala que não é possível fazer isso ou não é possível fazer aquilo, entendeu? Mais do que isso, na sequência, divulgação do edital, da licitação, pregão igual concorrência, apresentação de propostas e lances, pregão, julgamento, habilitação, recursal e homologação. Em algumas situações aí nós temos o diferencial que é o critério de julgamento. Adotando-se o pregão, sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais de mercado. Quando você vai adotar o pregão? O editando falando uma coisa bem simplória. Quando for carne de vaca, quando for comum, quando não tiver dificuldade, aí é o pregão. É uma coisa que você consegue definir de forma tranquila, de forma simples, que não há dificuldade de como definir aquilo ou definir isso, não é? Se você for ver, o pregão e a concorrência é uma concorrência que o critério de julgamento poderá ser de menor preço ou maior desconto, ou que a concorrência é um pregão que pode ser utilizado nos demais critérios. Não é? Então vejam bem, quando for uma coisa comum, vamos editar papel, pregão, vamos editar, fazer o púlpito, pregão, coisa comum, coisa que você vai ler lá e você vai entender. Mais ou menos, princípio da transparência. É transparente, você consegue ler aquilo ali e você consegue entender o que eles querem, o que está querendo comprar. Temos algumas diferenças, embora lá tenhamos visto que o pregão e a concorrência, procedimento é comum, mas temos algumas diferenças entre pregão e concorrência. Vejamos. Pregão para aquisição de bens e serviços comuns e a concorrência de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Tem uma exceção quando nós vamos tratar lá do pregão, que pode ser utilizado para os serviços básicos de engenharia. Mas pergunte para o engenheiro, um dia eu estava discutindo isso com o engenheiro, o que é serviço básico. Ele falou, Wagner, não tem serviço básico de engenharia. Você quer tirar uma parede? Não é simples tirar uma parede. Você tem que ver o que aquela parede tem, o que passa naquela parede, se ela é sustentação, se ela tem viga, se ela não tem. Então aí começa a complicar. Daí é serviço de engenharia, você precisa do engenheiro lá. Na concorrência, praticamente pode ser utilizado todos os critérios de julgamento. E no pregão, somente o menor preço e o maior desconto. Menor preço e um maior desconto. Espera aí, você falou para nós lá que tem o princípio da vantajosidade, não é o menor preço. Uma coisa não exclui a outra. Não é que você vai pagar um menor valor e vai comprar uma coisa ruim. Não é que você vai pegar um maior desconto e pegar uma coisa ruim. Uma coisa não exclui a outra. Pode sim ter um menor preço, mas uma coisa de qualidade, ok? Mas, pregoeiro e agente de contratação. Como nós já falamos, no pregão, pregoeiro. E na concorrência, agente de contratação. A definição dos agentes que vão tocar
a licitação. Somente na concorrência o agente de contratação poderá ser substituído pela comissão. No pregão, só tem o pregoeiro. No caso da licitação, você pode ter aqui uma comissão para auxiliar. Só por aí você percebe que, quando tratar de uma concorrência, o objeto que está sendo licitado, ele é mais complexo. Motivo pelo qual você pode ter comissão. No pregão, é um sozinho, é o pregoeiro. Vejam que, por si só, as coisas vão delineando, ou seja, simples, pregão, concorrência, mais sofisticado o objeto, com maior dificuldade para a compra daquele objeto. É simples? Não. Tem algumas coisas que não tem nada de simples para você definir se é pregão ou é concorrência. E daí o que eu faço? Vocês estão lembrados que nós já falamos que você pode contratar assessoria? Engenheiro. Olha, se for construção, né? Olha, estou numa situação assim, agora fiquei com dificuldade aqui, eu não sei se é pregão ou eu faço concorrência. Ele vai dar um laudo para você. Se amanhã der problema, você está assessorado e pegou um técnico para decidir a modalidade que você vai utilizar. Ah, mas isso vai causar um transtorno. Você quer assumir a responsabilidade? Assuma sozinho. Mas a própria lei disse: você não precisa decidir sozinho. Você pode contratar um assessoramento para te ajudar. Só não contrata quem não quer. Depois não adianta reclamar. Mas, em relação ao pregão, modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser de menor preço ou maior desconto. Vamos lá. Primeiro, pregão. Wagner, tem que contratar um determinado objeto. Como? Pregão. Daí você vai lá. Enquadra-se? Não. Mas, primeiro, sem discussão, é pregão. Menor preço e maior desconto. Voltando, como nós já falamos lá, é um procedimento igual à concorrência, que é fases. Preparatória, que eu disse para vocês, é a alma da licitação. Divulgação do edital, um ou outro, você vai ter que fazer divulgação do edital. Vejam bem aqui, na divulgação do edital, nós temos os prazos previstos para um e para outro. Não é? Diferenciação de prazos, mas tem que ser publicado, que é o princípio da publicação. O edital tem que ser publicado. Mas, apresentação de propostas e lances quando for o caso. No pregão será feita a apresentação de propostas ali no tempo todo, vai o fulano dando e isso daí o próprio sistema ele vai fazer a diferenciação de um ou de outro e o período que aguarda-se uma e outra. Julgamento. Todos têm que ter o julgamento, você tem que finalizar. Quem ganhou? O licitante A ou o licitante B. Habilitação. Aqui, permite-se, desde que fundamentar. Tudo que você vai fugir da rotina, gente, você tem que fundamentar, você tem que motivar. Nesse caso do pregão, você pode trazer habilitação antes do julgamento. Mas por que você está fazendo isso? Você tem que fundamentar. Senão, você vai ter problema lá na frente. Mas, recursal e da homologação, que é a parte final aqui das fases que nós veremos na próxima aula.
as fases que tem que percorrer a licitação. O parágrafo único do artigo 29 da Lei 14.133 dispõe: o pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto o serviço de engenharia quando for o menor preço. Né? Agora, esse serviço de engenharia aqui, quando for o menor preço, e se não for simples? Já mata acima aqui. Não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia. Vejam bem que o próprio parágrafo 29, ele já deu a dica aí de quando será pregão. Quando nós temos as situações aí que você não poderá utilizar o pregão. Dúvida? Contratação de um órgão específico para dar um laudo para você. Daí, quando o órgão vier e disser como é aquele objeto, tranquilo, você vai montar o seu processo. Por quê? Aí é fase preparatória. Mas, pregão, a definição, lá no artigo 6º, nós temos a definição no inciso 41. Pregão, modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns. Bens e serviços comuns. Você vai contratar para fazer a faxina, você vai contratar a troca de lâmpada, você vai contratar instalação de ar-condicionado, algumas coisas mais simples, não é? Então, você vai utilizar o pregão. Vocês vejam bem, prestem muita atenção para fazer um link com a última aula, que a última aula nós vamos falar de inexigibilidade e dispensa. Nessas situações, você vai ver que não se utiliza nenhuma dessas modalidades. Por que o administrador não utiliza? Porque é muito mais simples fazer a dispensa e inexigibilidade. Só que a própria lei diz o seguinte: se você não fizer nenhuma das modalidades, e sim a dispensa ou a inexigibilidade da licitação, não estiver dentro do que dispõe a lei, você poderá ser responsabilizado administrativamente, civilmente e penalmente. Por isso que eu digo para vocês, não custa nada ter a assessoria. Contratem. Até eu brinco que nós funcionários públicos, não somos contratados para correr determinados riscos. Um risco é normal de qualquer função, mas tem risco que foge da nossa mão. Querer fazer, porque eu sou bom, eu sou o melhor, isso, aquilo, pode custar muito caro. Pode, muitas vezes, custar o seu emprego, muitas vezes pode custar a sua aposentadoria. Então, vamos fazer tudo dentro da lei. A lei permite, não é? Se a lei permite a contratação, por que não contratar? Até porque, se der um problema amanhã, quando olharem lá, vão falar, pô, ele tomou os cuidados devidos, não é? Mas, pregão, bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho ou qualidade pode ser objetivamente definido pelo edital. Não tem nenhuma complexidade, é uma coisa simples. E a concorrência? A concorrência é mais delicada. Tanto que vocês viram a quantidade de concorrência que nós temos lá. Voltando lá para o início. Concorrência, 47 mil. Pregão, 401 mil. Ou seja, mais ou menos, uns 9, 8% em relação uma à outra. Mas a concorrência é uma modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais. Uma coisa mais elaborada, uma coisa mais complicada, uma coisa que não é comum. O que é bens e serviços especiais? Aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos.
de forma tranquila, de forma simples, exigindo justificativa prévia do contratante. E o que é obra? Por que nós estamos falando isso? Porque a concorrência fala bens e serviços especiais e fala de obra. Toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro, que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de um bem imóvel. Vejam vocês. Se está exigindo um engenheiro, está exigindo um arquiteto, Wagner, eu manjo, eu entendo, eu reformei a minha casa, eu construí a minha casa. Calma, não vai por aí, certo? A lei está clara, está determinando. Então, contrata o especialista, contrata o arquiteto, contrata o engenheiro para que ele faça, que ele monte a necessidade e tudo que você precisa. Não vai querer ser mais realista do que o rei, que você vai ter problema. Qual é o critério que nós vamos utilizar? Vocês viram que no pregão nós tivemos 2 critérios. Aqui não. Menor preço, lá também. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Vejam vocês, muita especialidade. Técnica e preço. Maior retorno econômico e maior desconto. Então, a complexidade na concorrência, ela é muito maior. Como eu disse, mais um detalhe. Como é concorrência ou é pregão? Na 866, nós falamos em valor. Agora é o objeto, a natureza do objeto que está sendo contratado. Mas, interessante a orientação normativa número 54 do Tribunal de Contas da União, que lá ela vai falar quem decide se é obra e bem de serviço especial, ou seja, o setor técnico. Não queira ser mais realista do que o rei. O setor técnico é ele que vai definir para você. Muito bem, nós vimos então pregão, concorrência. Agora nós vamos para o concurso. Concurso não é esse concurso aí, hein, gente? Não é esse concurso que nós prestamos aí para diversas funções no Estado aí, Ministério Público, delegado de polícia, juiz, promotor, funcionário. Não, é outro concurso. Olha, modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Eu quero construir uma cidade, digamos, você tem uma cidade aí, polo turístico, e tem uns detalhes daquela cidade, você quer construir lá a prefeitura municipal. Você faz um concurso, abre um concurso para que apresentem para você o melhor projeto arquitetônico. Quem ganhar vai receber um prêmio ou remuneração, conforme dispuser o edital. E o que exige as condições para o concurso? É óbvio. Qualificação exigida do participante. É óbvio, né? Que o advogado não vai querer participar disso daqui, se é projeto arquitetônico. Diretriz e forma de apresentação do trabalho, descrito no edital o que você quer e o que você pretende. As condições de realização e o prêmio e a remuneração a ser concedido. Tudo vai estar lá no edital. Por isso que o edital, tudo que você precisar está lá. Vai procurar, tem dúvida, está lá. Vai lá ver. O parágrafo único do artigo 30, quando trata de concurso, nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração. É óbvio. Por quê? Você vai ter uma concessão de prêmio e
remuneração. Você está ganhando por aquilo lá, você não está fazendo nada de graça para ninguém. Então você fez, você participou, o edital já está claro, nesse sentido, você vai apresentar o seu projeto. Outra modalidade de licitação, leilão. Dispõe a lei, leilão, modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendido a quem oferecer o maior lance. Você tem um imóvel, está dizendo aqui, imóveis ou bens móveis inservíveis, não é? Punhado de cadeira, tudo quebrada lá, arrecadou o Estado lá de diversas instituições, vai lá, levam lá para um determinado ponto, só tem a ferragem, e vamos fazer leilão disso daqui. Maior lance. Como vai ser conduzido? Maior lance. Quem der o maior lance leva. É o leilão. Maior lance leva. Pregão, que a gente sempre brinca, é o leilão ao contrário. Quem der, quem fizer o menor valor. Dispõe o parágrafo 1º. Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo mediante credenciamento. Estão lembrados que nós falamos do credenciamento? Chama todo mundo e depois vê quem vai participar. Mas poderá também ter um agente público. Aqui são duas hipóteses: o agente público ou contratar um leiloeiro. O leilão, como tudo na administração pública, deve ter um edital também. Digo, como todas as modalidades, como tudo na administração pública, deve ser publicado e transparente. Deve ter publicação e transparente. No caso das modalidades, tem que ter um edital. Você tem que ter um roteiro. O que a administração pública quer? Olha lá no edital. Para quando? Olha lá no edital. Quando vai ser? Olha lá no edital. Que tipo de objeto? Olha lá no edital. Como que eles vão pagar? Olha lá no edital. Certo? Todas as modalidades de licitação tem isso daí. Porque senão você não sabe o que quer. Então, nós temos aí, no caso do leilão. Esse leilão não é comum, não é normal ser utilizado. E daí nós temos aí o diálogo competitivo. O diálogo competitivo, como eu já disse, eu vou ler aqui o que dispõe o inciso 52. O diálogo competitivo é uma modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogo com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento. Vejam vocês, mudou tudo do que nós falamos até agora, das outras modalidades. Por quê? Primeiro, que nós temos agora uma equipe, Comissão de Contratação e Controle. Nas outras modalidades, nós não tínhamos isso daí, certo? Nós íamos ter um responsável das modalidades. Agora nós temos a comissão e o controle. Mais do que isso daí, vejam bem que aqui o diálogo, olha o nome, diálogo competitivo. Primeiro começa conversando. A administração, quando que ela vai pedir esse diálogo competitivo? Vejam. No caso, restrito às condições nos seguintes casos. Vejam como é muito específico o diálogo competitivo. Vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições: inovação tecnológica ou técnica. Inovação. Não tem no mercado. É inovação. Mas impossibilidade de o órgão ou entidade ter necessidade de fazer sem adaptação de soluções disponíveis no mercado. Se já tem alguma coisa no mercado, é só ser adaptado que vai servir para o órgão, não pode fazer o diálogo.
A letra A, inovação. Ah, mas sabe que tem um determinado caso lá que nós poderíamos adequar. Pode adequar, então não serve, não é? Impossibilidade das especificações técnicas a serem definidas com precisão. Mais do que isso, verifique-se a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para o seguinte aspecto: solução técnica, requisito técnico, estrutura jurídica. Vai ter edital, ele foge de todas as modalidades que nós falamos até agora. É uma inovação. Em 3 anos, nós só tivemos 2 casos desses daí. Então, vocês perceberam que nós temos 5 modalidades de licitação. O pregão, bens e serviços comuns e serviços comuns em engenharia, que, como eu disse, dá uma dúvida. Concorrência, bens e serviços especiais, obras e serviços comuns e especiais em engenharia. Concurso, trabalho técnico, científico e artístico. Leilão, alienação de bens imóveis ou de bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos. O diálogo competitivo, o objeto, inovação tecnológica, algo novo que a administração precisa, não tem como adaptar o que tem no mercado e não consegue fazer. E não temos mais a tomada de preço e o convite. Ok? São os critérios que nós temos aí, as modalidades para fazer uma licitação. Abandonando, então, agora o valor, hein? Tomem cuidado. Vamos agora para o quiz dessa aula. Sobre as modalidades de licitação previstas na nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133/2021, analise as alternativas abaixo e escolha a incorreta. A. A modalidade convite foi mantida, com pequenas alterações em sua aplicação. Alternativa B. O pregão é uma modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Alternativa C. A concorrência é uma modalidade de licitação para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia. Alternativa D. O leilão é uma modalidade de licitação para alienação de bens imóveis ou de bens móveis, inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer o maior lance. A alternativa incorreta é a letra A. A modalidade convite foi mantida, com pequenas alterações em sua aplicação. Por que ela está incorreta? Nós falamos. Com a Lei 14.133, foram retiradas 2 modalidades. Qual? Convite e tomada de preço. A alternativa fala convite com pequenas alterações. Não, nós não temos mais a modalidade convite e nem tomada de preço. Lembra que nós falamos que até pelo desuso, o pregão tinha muito mais utilidade. E na minha percepção, é muito mais transparente o pregão do que o convite. Motivo pelo qual não existe mais a modalidade convite. Foi agregado o diálogo competitivo, que nós não tínhamos na Lei 866. Mas permanecemos hoje com 5 modalidades, não existindo mais o convite nem a tomada de preço. Próximo quiz. Assinale a alternativa incorreta em relação ao critério de julgamento na concorrência. A. Maior preço. Alternativa B. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Alternativa C. Técnica e preço. Alternativa D. Maior retorno econômico. A alternativa correta é a letra A, ou seja, a incorreta
é a letra A, maior preço. Não, né, gente? Se você vai fazer uma concorrência para comprar alguma coisa para o Estado, você não vai querer o maior preço. É o menor preço. O maior preço não se paga. Qual é a vantagem de você fazer uma concorrência voltado para o bem público, voltado para a administração pública? Quem tem um objeto, o mesmo objeto, um falar 10, outro 12, outro 14, quem for o mais caro aí, o maior preço, eu vou pagar. De forma alguma, né? E também, nunca esqueçam, é o menor preço que não está vinculado ao valor econômico só. Tem que ter a maior vantajosidade, o ciclo de vida do objeto. É aquilo que interessa para a administração. Não é uma modalidade de licitação. Alternativa A, pregão. Alternativa B, convite. Alternativa C, concurso. E alternativa D, diálogo competitivo. Não é uma modalidade, o convite. Mas, no primeiro quiz e no segundo quiz, nós falamos no convite. Por quê? Tem caído muito em concurso. Tem muitas perguntas dizendo do convite e da tomada de preço. Isso é, para que fique bem claro, não existe mais o convite como modalidade de licitação. O convite foi extirpado pela Lei 14.133. Tinha passado da hora já, mas veio a 14.133 e tirou o convite. Convite não é mais modalidade de licitação. Então, pessoal, como nós vimos aí as modalidades da licitação. Vimos os quiz, reafirmei o convite, que não existe convite. Nossa, Wagner, você está falando tanto disso? Estou, porque eu tenho visto ainda concurso colocando convite e as pessoas errando nisso daí. E foi tarde, não é? Modalidades: pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Nova modalidade, diálogo competitivo. Pouco usado, como nós já falamos, mais de 2 anos só tivemos 2 casos. E alguns autores criticam por que não deu uma modificada na concorrência, colocando um parágrafo a mais lá, e para não fazer toda uma nova modalidade de licitação. Enfim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. A licitação, as modalidades previstas na 14.133 são 5, o diálogo competitivo está lá, é só ser aplicado, não é? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, falando das fases da licitação. Fases essas que nós já dissemos várias vezes para vocês, não é? Porque a licitação tem início, tem começo, tem o início, tem o meio e tem o fim. E há necessidade de percorrer todas essas fases. Qualquer coisa, me procura lá. Estou no Instagram, @WagnerBertoli. Até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.